Repita comigo: Deus me escolheu para uma grande obra. Aleluia. Querido, muitas vezes nós ouvimos Deus falar conosco: te chamei, te escolhi, te ungi, vou te levantar, vou fazer, vou te dar. E por que é tão difícil, pastor? Porque muita gente fica à beira do caminho. É por isso que muitas vezes você não entende, e por não buscar esse entendimento, essa revelação da palavra, você muitas vezes vai desistir, vai olhar para outras pessoas e pare de ser igual a todo mundo. Olhando para quem não deu certo, olhando para o frustrado, o que não chegou lá. Eu gosto de olhar pessoas que chegaram lá. Eu gosto de me basear em pessoas que não desistiram, porque tem algo a me oferecer, algo que vai me acrescentar. Quem desistiu, quem olhou para trás, suas lamúrias, suas murmurações, eu não quero nem aprender com eles. Mas eu quero olhar para quem não desistiu, sofrendo. Eu olho para a Bíblia e vejo homens que se viram a Deus igual a Elias, em cima de uma cama, morrendo da enfermidade. Ia morrer da enfermidade que está em cima de uma cama. Foi Elias, Eliseu? Me lembrei. Eliseu, pronto. Isso mesmo. Continuou aqui que não era Elias. Eliseu. Enfermo da doença que ia morrer. Mas mesmo em cima de uma cama, se via Deus e profetizou na vida do rei. Toda vez que você olhar, e por que está escrito lá que Eliseu, no último estágio da sua vida, sem enxergar direito, doente, enfermo, estava profetizando e sendo canal de bênção? Esse é um homem para a gente parar e ver. E analisar, por que esse homem não desiste da sua fé? E está doente em cima de uma cama, está sofrendo, mas continua profetizando. Querido, eu olho para pessoas que sejam um exemplo na minha vida. Eu olho para minha irmãzinha, Dona Maria José, cadê ela? Está aí hoje? Tá, levanta a mão ali. Ela vem no passo do: me leve que eu vou, Jesus. Me leve que eu vou, Jesus. E ela vem. Com poucas limitações, mas ela vem, sai de casa andando. E orando, profetizando, dando palavras sobre as pessoas, curando, fazendo a obra de Deus. Ela podia dizer: não, eu estou aqui, o Senhor me abandonou, me deixou. Não. Continua fazendo a obra de Deus. Eu podia enumerar muita gente. Pessoas que eu admiro e olho, eu não falo, mas penso que o pastor vê tudo. Quem desiste, quem para, quem olha para trás, nunca vai ser referência nem exemplo para a sua vida. Veja uma pessoa muitas vezes passando luta, dificuldade, mas continua com a sua fé inabalável. Se perdeu ao meio do caminho pessoas que mesmo enfrentando e passando, quantos testemunhos eu já ouvi na minha vida, irmão, de pessoas que não tinham o que comer, mas confiavam em Jesus, Jesus vai fazer. Isso aqui não bate uma porta, a gente tem milhares de testemunhos. Deus me enviou aqui, Deus mandou dar isso. Olha, Deus mandou ofertar na sua vida. Deus, e aí você assim, rapaz, a pessoa, a filha, a mãe olhando assim, dizendo assim, ó: mãe, não tem comida, pai, não tem café nem pão, vai jejuar hoje. De novo? É, meu filho. Aprenda uma coisa na sua vida. Para você quando você é chamado e escolhido por Deus, você primeiro é provado por Ele. Não pense que Deus vai te dar nada. Riqueza dos... Querido, se você ler a Bíblia, para Ele te dar as riquezas dele, Ele disse: eu vou adiante de vocês, endireito os caminhos tortuosos, vou quebrar as trancas de ferro, despedaça os ferrolhos de bronze para dar as riquezas cobertas e os tesouros da escuridão. Isaías 45, 2. Ele diz que vai na sua frente, tirando o que atrapalha, o que vai lhe impedir você chegar onde Deus quer te levar. Porque fazer a obra de Deus não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Uma coisa que é fácil é gritar, pular e rodar e dar rabo de arraia, todo mundo dá. Perseverar até o fim, conta de dedo. Por isso que eu digo a você, pai, mãe, não desista, que seus filhos estão de olho em você. Quando você desiste, seus filhos desistem. Se meu pai não suportou, eu que vou suportar? Outro dia meu filho falou para mim assim, ó:
Eu não vou ser pastor, não. Eu vou ser ou YouTube, ou vou criar, estou criando isso, estou criando aquilo, até de madrugada ele trabalha. Será por quê, irmão? Ele vê, mas ele vê também as vitórias que Deus dá. Ele vê as lutas, dificuldades, as guerras, perseguição, falatórios, mas ele vê também quando o pai dele e a mãe dele abrem a boca, Deus vem e faz. Essa é a diferença. Você pode enfrentar o que for, amado, continua firme na sua fé. Você sabe porque Deus diz assim para você servir a Ele? Não tem mulher, não tem filho, não tem casa, não tem dinheiro, não tem nada. Se você não servir a Ele por inteiro, não serve. Que não deixa pai, mãe, irmão, por amor de mim, não diga de mim. Pastor, mas é meu marido. Pastor, é minha mulher. Pastor, é minha mãe. Pastor, é meu pai. Esqueça, irmão. Deus chamou você. Foi você que Deus chamou. E por que tem que ser tanta luta, pastor, para servir a Deus? Porque negar a si mesmo não é fácil. Negar a sua carne, a sua vontade, para fazer a vontade de Deus. Você sabe o que é negar a si mesmo? É você, uma empresa de grande porte como nossa irmã Lisiane, chamou ela para trabalhar, eu disse, não vá não, que não é de Deus. Pastor, o salário é Y, eu digo, pode ser Y mais Y, não vá, que Deus não está no negócio. Eu vou ganhar tanto, eu digo, não vá. Aí apareceu outro emprego, vender frango, ganhando R$800, é lá que Deus te quer. Se fossem uns atacados, mas a irmã estava cheia do Espírito também, pastor, vender frango, vou lá vender frango. A irmã com não sei quantos cursos, duas faculdades, vai vender frango? Se eu falasse isso para um irmão aí, irmão dizendo, eu vender frango? É negar a si mesmo. Aprenda uma coisa, crê nos meus profetas e prosperarei. Hoje Deus colocou ela no lugar onde ela queria estar, mas primeiro teve que ser provada para ser aprovada. Toda vez que você muitas vezes não entender, é uma guerra. Acho que não sei se foi quarta-feira ou foi domingo passado, eu falei sobre isso. Que uma mãe chegou e fez, pastor, questionava sempre, igreja. Hoje sabe onde ela anda? Presídio, está o filho, a filha, tudo presa e vai levar não sei quantos anos. Ela toda vez está no presídio. Casada com os filhos, achava que estava ruim. Hoje andando no presídio, falou comigo, pastor, eu era feliz, não sabia, pastor. Tinha paz, eu tinha um Deus que falava comigo todos os dias. Eu era ousado, mas eu dizia, tem um Deus do meu lado, por que as coisas não acontecem na minha vida? E eu larguei tudo, pastor. Hoje, se eu pudesse voltar, eu digo, tem coisa, é igual a Judas. Se pudesse devolver moeda de prata, devolveria. Mas não pode mais voltar atrás. Tem coisas na sua vida que você vai fazer e nunca mais você vai poder voltar atrás. Foi Judas quando vendeu Jesus. Jacó e Esaú. Quando Esaú vendeu, era o primogênito, ele vendeu, quis voltar atrás com lágrimas de arrependimento, mas Deus não mudou o quadro. É Jacó que é o primogênito. Cuidado com a sua boca e com o que você fala. Muitas vezes você vai enfrentar luta, dificuldade. Por que, pastor, tem que ser debaixo de luta e dificuldade? Não pode ser suave. Se Deus mandou. Se Deus está no negócio. Se você não vê guerra quando Deus está no negócio, aí que você é estranho, viu, irmão? Mas quando Deus está no negócio, pode saber que é luta. Porque quando você vai, sabendo para onde vai, o que vai ganhar, o que vai acontecer, é fácil ir, eu vou correndo. O problema é que quando o tapete vai lhe escorregar e vai lhe derrubar, você tem que parar e dizer assim, peraí, vamos acertar o tapete. Vou ganhar o quê? Não sei. Vai acontecer o quê? Não sei. Deus só mandou ir para lá. É porque eu estou pensando, na hora, querido, confiar em Deus, no que Deus fala, é sair e fazer o que Ele está mandando. Mas, pastor, eu não estou pensando nisso aqui, confiar é isso, irmão. Tem muita gente de fé que eu creio, confio, mas na hora que Deus manda fazer, ou sei, ou estar onde não quero estar, fazer o que eu não quero fazer, nem sei o que Deus quer que eu seja, eu olho para, não, acho assim, eu penso assim, eu não interpreto assim.
Ainda vai para a internet buscar subsídio quem está falando contra aquilo. Muitos frustrados, ficaram na beira do caminho, desistiram. Por quê? Não confiaram em Deus. Confia no que vê, que palpa. O que palpar é bom. Não, fé não é isso. E muita gente se pergunta, vamos lá para Neemias capítulo 4, versículo 16. Neemias capítulo 4, verso 16 em diante. Preste atenção. Sucedeu o que desde aquele dia? Metade dos meus servos trabalhavam na obra do Senhor. E metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro é os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um, uma das mãos fazia a obra de Deus e na outra tinham as armas. E os edificadores, cada um trazia uma espada cingida aos lombos e edificava os que tocavam trombeta, estavam junto comigo. Amém. Um dia eu preguei sobre isso, sobre resistência espiritual, permanecer firme na fé. Por que Deus está mandando construir? Chama Neemias, traz uma promessa, Neemias, através de você vão ser restaurados os muros de Jerusalém, é você que eu vou usar. E que se Deus mandou, porque Deus não levantou tudo e todos para tocar, ser tocado por Deus e não precisar tanta luta. Tinha que estar com a espada na mão e a colher de pedreiro. O tocador de trombeta, tom, 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 tom. Vem os inimigos, larga a espada, larga a enxada, larga a pá, e larga a massa, e pega a espada, a lança, bora lutar. Imagine, se degradavam, paravam e fugiam os inimigos. Quantos feridos? Quantos mortos? Continua. Ele podia dizer, Deus não está no negócio. Se Deus está no negócio, por que tanta gente sofrendo, sendo cortado, ferido? Poxa, Deus não está vendo isso que está acontecendo, Deus está vendo. Porque a obra de Deus, amado, não se faz sorrindo, brincando, não. Você cresce e amadurece nas lutas, dificuldades, situações, perseguições, fome, nudez. Se você olhar a história de Paulo, que eu até preguei domingo sobre ele, naufrágio, picado de cobra, perseguido, falsos irmãos, tanta coisa que esse homem fala, mas ele continuava fazendo a obra de Deus. Mesmo debaixo de pressão, mesmo debaixo de luta, a obra de Deus continua fazendo. Aí quando o suor do homem cura, o suor de Paulo cura. Você faz o que Paulo fazia, você paga o preço, você se esforça, você não desiste, mas quer usar o suor do... eu queria ser igual a Paulo. Igual a Paulo nas obras, irmão, de não desistir. O homem não desistia até no final, mesmo sabendo que ia ser morto em Roma. Vou para Roma, lá eu vou morrer, lá Deus me quer. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Meu irmão, se estiver chovendo, os irmãos ligam para mim, pastor, vai ter culto hoje, porque está chovendo. Dá vontade de dizer assim, você vai trabalhar hoje que está chovendo? Você vai pondo ônibus para trabalhar? Você sai de casa para comer, comprar pão na padaria? Você vai no mercado para botar alimento em sua casa? Para a igreja, está chovendo. Querido, deixa eu explicar uma coisa a você, que no século XXI, as pessoas muitas vezes têm muita informação e pouca transformação na vida. Informação sem transformação não vale de nada. Não adianta você conhecer, saber, se nada transforma você. Conhecimento, entendimento, informação que traz transformação. É a palavra de Deus quando você crê, conhece, aprende e vive. Sem isso não há transformação na sua vida. Continua a mesma pessoa, passa ano, sai ano, que mudou em você nada. Só conhecimento, informação, informação. Para que tanta informação, se você não usa essa informação, porque essa palavra que você lê, que é a Bíblia Sagrada, ela é viva e eficaz, ela tem poder para fazer coisas. Por isso que a Bíblia diz assim, a oração de um justo muito pode seus efeitos. Aquele que é justificado por Deus. E tem um efeito poderoso. Pastor, o que é? Muito pode, além do... Vou dar um exemplo para você. Vento, cala-te, mar, quieta. A oração do justo muito pode. Lázaro vem para fora.
A viúva de Naim chorando, filho, levante. O cego que não tinha globo ocular, cresça. Que é justificado. Paulo, Porta Formosa, Pedro e João, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, levante e anda, o aleijado que nunca botou o pé no chão. Muito pode nos seus efeitos. Josué, vento, ou vento não, só pare, lua se detenha. E o sol parou. Muito pode nos seus efeitos. Você sabe que Deus girou para Josué e disse: ser forte e corajoso. Não tema nada, sou do seu lado. Pode levantar o inferno, eu estou com você. Pode vir se reunir 5, 4 reis contra você, darei a vitória a você. Mas ele ia ter que lutar. Ele ia ter que pegar na espada, na lança, lutar, levantar. Ah, eu estou triste, eu vou morrer, eu vou ficar em casa, eu vou ficar depressivo. Levante de madrugada, vai orar, vai guerrear. Abre um jejum daquela hora em diante. Senhor, eu sei que o Senhor vai mudar minha história. Eu sei que o Senhor vai falar comigo. E é essa a diferença que Deus faz. Mas querendo questionar, porque eu estou passando por isso. Meu Deus, é tão bom. Deus, sabe se tem algum pecado em mim? É mesmo, irmão? Você faz isso, é? Ou se tem algum pecado em mim? Irmão, para começar, eu acho que Deus daria uma pedrada lá na sua cabeça, tudo para você despertar. Você está dormindo? Lute pelo que você quer, se esforce. Lute pelo que você quer. Você sabe por quê? Bota na tela para mim, faz favor. O encarte da campanha. Você 4 dias sobrenaturais, você tem que entender que você vai ter que lutar pelo que você quer. O reino dos céus é tomado à força. Vão ser 4 dias onde você vai aprender a usar o que Deus te deu e parar e ficar fazendo oração até contrária e errada. Deus cura esse irmão. Deus liberta esse irmão. Está escrito assim: eu dei poder para curar enfermo, eu dei poder para expulsar demônio. Você está pedindo a Ele que Ele deu poder a você? Paradoxo, irmão. Ele já deu autoridade a você, faça a você. E muitas vezes você está pedindo que Ele faça a você. Esqueça. Deus que o Senhor cure. Deus está dizendo: vá você, jejum e consagre que eu vou te usar lá. Aí está com oração: vá lá, Jesus. Jesus já desci aí, meu filho, já andei aí. Já fiz tanto milagre aí, continuo fazendo na vida de quem crê. Porque a Bíblia diz: os sinais seguirão o que crê. Não diz quem é pastor, não diz quem é apóstolo, nem bispo, nem quem é líder, nem quem é isso e aquilo, quem crê. E olha, eu digo uma coisa para você, eu falo isso com maior convicção, não era líder de nada. E já expulsava, orava, profetizava na rua pregando. E como bocado comigo. Só basta você ter fé na palavra de Deus. Basta você acreditar. Os sinais seguem a quem crê. Não é quem diz que é, eu sou. Eu sou o que eu conheço, é Jesus. Viu, irmão? Os céus, o reino do céu é tomado à força. E quem usa dessa força se apodera dela. E você nesses 4 dias vai aprender sobre esse assunto. Amém? Divulgue. Convide pessoas doentes, possessas, opressas. Porque muitas vezes você tem fé para convidar o pastor e ir na casa da pessoa. Você tem que ter fé para trazer a pessoa no culto. Porque no culto que é mais fácil, o pastor é para todo mundo. Pastor, você não vai na casa? Vou em casa. Não quero em casa, irmão. Pensei, eu orei, Deus falou, eu vou. Se Deus não me ministrou, eu espero. E o que Deus falar, eu vou fazer. Amém? Muitas vezes, pastor, o senhor também? Eu digo: não, irmão. Eu era movido de emoção. Vá ali, vamos cá. Hoje eu saio, Deus dizendo o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que Ele vai fazer. Isso que é sobrenatural. E por que, pastor? Neemias, chamado e escolhido por Deus, tem que pegar uma espada e uma lança. Irmão, bota Neemias para mim, capítulo 6 de Neemias, versos 1. 4 vezes vieram até Neemias para ele largar a obra que está fazendo. Por 4 vezes ele dizia: eu estou fazendo uma grande obra para Deus. Neemias 6:1 em diante diz assim: sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro
de Jerusalém, o que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha postos colocadas as portas e nem os portais. Sambalat e Gesem mandaram dizer: vem, congreguemos-nos juntamente nas aldeias, no vale de Onó. Porém, intentavam fazer-me o mal. Enviou-lhe mensageiro a dizer: envia-lhes mensageiro a dizer: faça uma grande obra, Neemias mandando, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e ter convosco. Deixa na tela para mim. Vem, Sambalat, os inimigos dele. Parem, rapaz. Está vendo que é loucura você construir, restaurar esses muros? Está vendo que é loucura? Deus não te chamou, Deus não te escolheu. Deus não é com você porque está enfrentando luta. Não tem homem nem mulher nessa face da terra que seja de Deus, que não passe por privações, luta, dificuldades para aprender a confiar, acreditar e saber que Deus, que ele nunca vai estar só. Deus sempre estará com ele. Não existe, irmão. Se diz que não tem luta, esqueça. Querido, todos que foram chamados, se lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, todos enfrentaram perseguições, lutas. Querido, esses daí insistiram, persistiam para parar a obra. Vamos lá, o 4. E ele: estou fazendo uma grande obra. Versos 4. E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes. Da mesma forma lhe respondi: estou fazendo uma grande obra para Deus. Imagine. Bora, rapaz, vamos comer, para a obra aí. Acho que você está muito fadigado, está muito cansado. Está cansado? Está cansado? Tire 3 dias, amado. Aniversário de casamento. Oxe, é mistério, irmão. Você sai de lá, fogo. Muita gente não entendeu, não. Deixa para lá, esquece. Então Sambalat, ainda pela 5ª vez, me enviou seu servo com a carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: entre os gentios se ouviu. E Gasmum diz: tu e os judeus intentais rebelar-vos? Então edifica o muro e tu me farás rei deles, segundo as tuas palavras. Estavam dizendo que Neemias ia querer se tornar rei, para Neemias ir lá conversar com o rei. E que tu puseste profeta para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá, de modo que o rei o ouvirá, rapaz. Vai ficar sabendo o que você está fazendo. Segundo essas palavras, vem, pois, agora, e consultamos juntamente. Queria que o cara parasse de fazer. É como se está fazendo algo na casa de Deus, de coração limpo, com de pureza de coração, e as pessoas querem interpelar você. Por que isso, pastor? Porque não quer que você conclua. Porque muitas vezes, amado, aprenda isso. Deixa eu falar uma coisa para você. A luz está em você, brilha. E se aquele que está do seu lado não brilha, o problema não é seu, é dele. É uma das coisas que eu... Você sabia que a maior perseguição na minha vida, quando eu fui... Eu acho que eu sou perseguido desde quando o pastor não tem problema em perseguição, não, irmão. Isso aí é café pequeno, irmão. Olha, desde quando eu fui para a igreja, vai um crente conversando, falando mal da igreja. Eu digo: rapaz, o cara é crente, não sei quando na igreja, metendo o pau na igreja. Não queria nem que eu entrasse, irmão. Mas eu entrei. No dia do meu batismo, marcaram 5 vezes e não foram. Eu digo: vou me batizar do mesmo jeito. Rapaz, o negócio para mim era brabo, irmão. Para casar, orei 3 anos e jejuei 3 anos para me casar. O pastor estava ruim. Não, irmão. Casar com qualquer um, a gente pega qualquer um. Quando você quer uma mulher de Deus do seu lado, que vai completar o seu ministério, é diferente. Amém? Hoje em dia não, tá assim, olhou, a pintinha, lindo, é? Ah. Ai, Jesus. E Deus está falando.
Sanbalat e Tobias. Porém eu mandei dizer, de tudo o que dizes, coisa alguma sucedeu. Mas tu, do teu coração, inventas. Inventaram conversa. Chamaram uma profetisa e dizendo assim, ó, Deus não está no negócio. Já viu quando vem um profeta? Não, essa irmã aqui falou. Outro dia chegou uma profetisa aqui na igreja e disse, ó, vão agarrar o senhor pela gravata e vão lhe matar. Eu disse, olhei para a irmã e disse, não está dizendo assim, não tem o que falar, não é? Mas essa gravata aqui foi ungida, irmã. Está arriscado eu tirar a gravata, meter no demônio e o demônio sair. Que tudo que é meu consagra a Deus. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Creia no que Deus fala com você. As palavras que Deus falou comigo, eu tomo posse para mim. Se você não crê, olha, todo mundo, tem 100 pessoas, está você lá, 101. 100 pode desacreditar do que Deus falou com você. E Deus não está nem aí para ser 100. Mas você duvidar, negar, ou não crer e não andar sobre a palavra, aí é diferente. Mas você recebeu a palavra, essa palavra tem que estar com chama acesa dentro de você. Creia, confie. Sanbalat e Tobias de todas as maneiras, irmão. E ele, estou fazendo uma grande obra. Pare, rapaz. Você está cansado? Se você ler, porque não tem condição de eu ler tudo. Se você ler a história, amado, os caras botavam a massa seca do cimento. De noite eles vinham escondidos, empurravam, derrubavam os muros e se mandavam. Porque não podiam lutar, porque o pessoal também estava lutando, irmão. E eles iam lá construir de novo. Hoje em dia o crente não quer lutar por nada. Tem promessa de Deus, tem palavra de Deus. Pastor, não queria isso não. Ô meu irmão, por que a obra é difícil? Por quê, pastor? Querido, ó, Deus só vai com você quando você sai. Sai de quê, pastor, para fazer o que Ele te mandou? Os sinais seguirão o que crê. Você está crendo, Ele está andando com você. Você está crendo, você está entrando em uma casa, você vai libertar a vida, vai curar a vida, vai profetizar, vai dar uma palavra profética, vai ensinar pessoas, vai tirar a venda dos olhos de outra, vai levantar um caído, um abatido, vai pregar para uma pessoa que muitas vezes não gosta de crente e por aí vai. Você vai ser instrumento do Senhor, boca do Senhor para ajudar outras vidas. E por causa disso você é perseguido. Você vai ser perseguido pelo tom de sua voz, você vai ser perseguido pela maneira que você prega, vai ser... Querido, falaram mal de João Batista. Chamaram de maluco, comedor de gafanhoto e bebedor de mel silvestre. E vestia a roupa, pele de animal. Jesus olhou lá de cima e disse, vou descer aí, vou comer e beber com ele. Eu quero ver o que eles vão falar. Chamaram Jesus de glutão e beberrão. Olha, no deserto o pessoal queria comida. Sabe o que disseram? Nem se Deus abrisse a janela do céu, não ia poder alimentar todo mundo. O profeta olhou para o capitão da guarda que falou, disse, você vai ver, mas não vai comer. E ele morreu pisoteado. Você está pensando que Deus não contempla o que você fala, não? Toda vez, pense bem, a vida e a morte estão no poder da língua. Se ele decidisse essas más conversações parasse, o nosso irmão Neemias, Jerusalém não seria restaurado. Porque muitas vezes o diabo investe em pessoas. Quem não é, não quer que você seja. Quem não faz, não quer que você faça. E é por isso que você tem que estar atento. Em Números 6:9, bota o nome para mim, faz favor. É o 6:9. E se alguém vier morrer junto a ele por acaso, subitamente, que contamina a cabeça do seu nazireado. Então, no dia da sua purificação, rapará a sua cabeça, no 7º dia parará. Deixa eu ver. Não é Números, não. Está em Números? É Neemias 6:9.
Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Deixa na tela para mim. Querido, Neemias, isso é uma profetisa, profetizando que ele ia largar a obra no meio do caminho. Você vai desistir, rapaz. Você não vai enfrentar tanta luta, dificuldade, tanta guerra, tanta coisa que está acontecendo com você. Amado, se você olhar, por que Jesus andava com os discípulos e caminhava e comia e bebia com eles? Para ensinar ele a ser moldado. Se você não deixar ser transformado por Deus, a obra que Deus tem na sua vida. Pastor, desde quando eu me converti, amado, olhavam para mim, não tinha um culto que eu fosse, que uma pessoa não me chamasse ou apontasse para mim. Deus tem uma grande obra na minha vida. Eu acho que a palavra que eu mais ouvia era essa: Deus tem uma grande obra. Neemias falou isso, pastor. Mas comigo, irmão, a primeira grande obra na minha vida era me mudar por dentro. Se eu não me convertesse, não ia ser pastor Luiz não, irmão. Você não ia suportar ouvir pastor Luiz aqui. Se não se converter, se não mudar por dentro, nada muda. Você continua a mesma pessoa, só recebeu o título. Eu sou líder, eu sou pastor, eu sou apóstolo. Mas se você não deixa ser transformado, nada mudou. A primeira grande obra que Deus tem é mudar por dentro. E essa transformação vem quando a gente deixar Deus transformar. Porque lutar contra si mesmo, lutar contra a minha natureza, lutar contra a minha vontade, lutar para fazer a vontade de Deus, rapaz, é difícil. Eu quero pecar, mas não posso pecar. Eu quero mentir, mas não posso mentir. Eu quero fazer o que é errado, mas o que é errado me afasta de Deus. E eu não posso fazer o que é errado. Essa é a maior luta do crente, lutar contra si mesmo. Dizer para a sua carne não, e dizer para Deus sim. Olhar para dentro de si, porque essa nossa luta, mano. E aprenda isso. Ninguém é insubstituível. Pastor é, como pessoa, não é. Todo mundo é substituível. Agora, quando você recebe um cajado e você não quer mais ser nem fazer para Deus, Deus passa o cajado para outro. Assim foi como um pastor Saul. Deus levanta o pastor Davi. Assim foi como quando morreu que escreveu os 5 Pentateus. Quando morreu Moisés, Josué passou o cajado, Deus passou o cajado para Josué. Quando Elias não quis mais profetizar nem ser instrumento de Deus, Deus passa o cajado para Eliseu. Quando Judas não quis mais ser fiel nem obedecer a Deus e quis trair Jesus, Deus passou o cajado para Matias. Assim sou eu e é você. Querido, você tem a oportunidade de servir ao Todo-Poderoso, ao Criador, ao Soberano. Você sabe que você abrir a boca e ele vir? Não vem porque tem alguém chorando, pedindo, não, é porque você honra, você será honrado por ele. Ele não vem porque a pessoa está chorando, sofrendo, pastor tomando morfina, pastor tomando injeção, esqueça. Vem porque você honra ele, ele te honra. E ele fala porque honra você. Porque você pergunta. Você tem intimidade com ele. Você quer fazer, agradar a ele mais do que qualquer outra pessoa, ele vai te honrar. Aprenda isso. Deus ouve todo mundo, mas nem todo mundo ele atende. Por que Deus não faz isso, pastor? Querido, quando você serve a Deus, o próprio Jesus disse: aquele que me servir, o Pai o honrará. Um dos versículos que eu tenho falado muito, Marcos 16, 20, vamos lá? Preste atenção. E eles, os discípulos de Jesus, tendo partido, pregaram por todas as partes,
cooperando com ele o Senhor Deus, confirmando a palavra com os sinais que seguiam. Deixa na tela para mim. Como Deus honrava os apóstolos de Cristo caminhando nessa terra. Você imagine, na Atos 3, Porta Formosa, Pedro olhando para um aleijado de nascença que nunca andou e dizendo: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levante e ande. As palavras saíram da boca de Pedro e Deus confirmava com sinais que acompanhavam eles. Porque eles largaram tudo, negaram a sua vida para fazer a obra de Deus. Se entregaram de corpo, alma e espírito. E as palavras desses homens não caíam em terra. Se você observar, Deus sempre honrou a palavra daqueles que o servem. Um aleijado, amado, que nunca andou, a perna mirrada, voltar a criar carne, músculo, nervo e a pessoa voltar a andar. Essas palavras são poderosas. E muitas vezes nós não valorizamos isso. Pedro não tinha muito recurso, não era rico nem milionário, não. Mas o que ele tinha, muitos queriam ter. Muitos vinham conhecer a Pedro, muitos queriam saber, porque eles eram honrados pelo próprio Deus. Muitas vezes você não valoriza o que Deus te deu. Muitas vezes os dons e o talento que você recebeu. Pastor, eu tenho um dom, de vez em quando o dom se manifesta. De vez em quando eu tenho um sonho profético, de vez em quando eu tenho uma visão assim, eu fecho o olho e eu vejo umas coisas assim. Como é que faz, pastor, para esses dons se manifestarem constantemente? Essas visões ser boca de Deus, instrumento do Senhor. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 4, versos 10. Olha o que diz aqui, ó. Cada um administre os outros o dom que recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Deixa na tela para mim. Administre o dom que recebeu. Como bons mordomos. Como é ser bom mordomo, pastor? Se Deus me falou, eu falo. Deus não me falou, eu não falo nada. Deus mandou, eu vou. Deus não mandou, não vou para lugar nenhum. Deus me trouxe a visão. Me trouxe a revelação, não me trouxe, não sei de nada. Mas fale. Você sabe que muita gente se atrapalha com os dons? Porque você quer explicar o que Deus não mandou você explicar. Você quer falar o que Deus não mandou você falar. Você quer dar uma de intérprete das coisas de Deus, que Deus diz assim, só diga a ele que não vá. E a pessoa vem, por que não vou? Diga a ele, não sei, não quero saber, irmão. E eu não tenho raiva de quem não sabe, porque quem sabe é Deus. Já foi, viu? E vai embora, irmão. Quer justificar as pessoas, quer dizer, as pessoas, amado, cada um guarda um segredo dentro de si que nem o marido, nem a mulher sabe. Nem o pai, nem a mãe aqui dentro. Ó. Pois Deus está vendo. Tem coisa que se você não falar, não é liberto. Tem coisa que você não trazer para fora, não traz para a luz, as trevas que estão dentro de você, não dissipa. Por orar por muita gente em muitos locais, pessoas com câncer, pessoas com doenças crônicas, e a maioria delas são coisas simples, só era confiar na palavra que Deus deu, e era algo tão simples, mas a pessoa tesava, e tem umas que tesam até hoje, e não muda. Você vai passar o resto da sua vida sem mudar, e nada vai mudar na sua vida. O que acham de mim, pensam de mim, problema. Você sabe quantos tios chegaram a mim? Luiz, você é maluco, é? Você tem uma trajetória na sua vida, você tem isso, você tem aquilo, você, eu digo, Jesus me escolheu. Você ficou maluco, foi? E isso, irmão, os tios e tia que tinha dinheiro, ó. Faz-me rir. Você é algum maluco? Você ficou maluco pelo crente? Eu digo, não, fiquei maluco por Jesus.
Não, velho, não te conheço mais não, velho. Você ficou... Você sabe que eu posso te dar uma empresa, você sabe que eu posso fazer. Eu quero é Jesus. Aí diz que o crente ficou maluco. A lógica não é negar a si mesmo e seguir a ele. A lógica é abandonar trabalho. Esquece, você é maluco? Está. Querido, eu louvo a Deus. Aonde quer que você entre por aí, esses lugares todos aqui, que eu já andei, e perguntar. Pastor Luiz já orou por você? Ele vai contar a você algo que Deus me usou fazer. Pessoas que você pensava que não me conhecia, falaram de mim. Levanta a mão aí. Levanta a mão aí, pessoal. Você que ouviu falar de mim, que a pessoa nem na realidade, não sabia se assim, aqui é meu pastor. Não, eu conheço ele. Sabe por que isso? Não é porque eu sou bom, não. É porque eu vou onde ninguém quer ir. Eu entro onde ninguém quer entrar. Aí a pessoa vem dizendo assim, pastor, mas fale mais de Jesus. Eu digo, estou falando. Falando que Jesus fez através de mim. Mas estou falando de você. Eu digo, deixa eu falar uma coisa a você. Aí eu peguei o texto e fiz assim, o que é que Paulo está dizendo aqui? Sofri 3 naufrágios, fui picado pela serpente, falsos irmãos, perseguido, caluniado. Se judeus eu também sou, se hebreu eu também sou. Falando de quem? Dele. Por que ele está falando dele? Porque ele fez, irmã, ele foi, ele entrou, ele pregou, anunciou, estabeleceu a igreja. Ele tem algo a contar. Ele vai falar de quem? Vai falar de Pedro? Você viu ele falando de Pedro? Não, ele fala dele. Você indo, você vai ser assim, não, eu fui lá e orei. Eu fui lá e entrei na casa, lá está desenganado pelo médico. Deus me deu uma palavra. Foi você que Deus usou. Porque você estava no lugar certo na hora certa. Agora, quem não vai, quem não faz, quer mérito de quem, irmão? Querido, Jesus fez assim. O próprio Deus diz assim, Isaías, quem é de nós? Ninguém quer ir. Isaías vai. Um profeta messiânico, um dos maiores pregadores. Lamentações, escrevendo Neemias. Quando você vai, amado, sabe o que é? Administre o dom que você recebeu. Você não vai e quer ver Deus operar? Você não anda e quer que Deus faça? Não, é difícil, pastor, é ruim. Irmão, teve casos que eu já orei, que eu tive que fechar o olho. Eu digo, Senhor, eu não acredito não, mas de olho fechado eu oro. Senhor! Eu nunca vou esquecer um pastor amigo meu, de Luiz. Eu parei de orar por enfermo, Deus disse, Jesus, quem o Senhor mandar agora eu oro. Aí eu fui fazer uma campanha em um lugar, Luiz. Eu digo, vem os enfermos. Aí vem um enfermo com a mão mirrada assim, Luiz, vê assim, ó. Eu digo, Jesus, logo o primeiro é esse, meu filho. Ele disse, Luiz, eu fechei o olho, Luiz, botei a mão e segurei. Meu Deus, o Senhor mandou fazer isso. Aí o povo começou a gritar, ele continuava orando e o povo gritando. E o rapaz da mão, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ele disse, Luiz, é tremendo. Ele disse, mas para Deus fazer, você teve que ir. Não pense que Deus vai fazer para depois você ir. Não, os sinais seguirão a quem crê. Seguirão, você primeiro anda e eles vão atrás de você. Não espere que Deus vai fazer para você ver, para você acreditar, não. Pastor, fazer igual um cara de irmão. Irmão, eu dei uma broca no irmão na vigília. Pastor, o senhor bateu no irmão na vigília? Dei com gosto. Aí porque ele veio conversar comigo. Como é que ele veio conversar com o pastor? Deus, ele disse, pastor, eu disse, Deus vai te usar. Vai começar a te usar de hoje em diante. Aí está ele aqui, na vigília. Deus disse, vá lá e ore por fulano. Ele fez, Senhor. E ele contando a mim. O que vão pensar de mim quando botar a mão? Vão pensar que eu não vou me aparecer. Não vou não. Aí Deus vai lá e coloca a mão. Ele fez. Vão dizer que eu quero tomar. Querido, ele falando tanta besteira. Aí ele fez assim, ó. Aí Luiz, eu fiz assim, ó. Se ele abrir o olho e olhar para mim, eu sei que é o Senhor. Aí a pessoa abre o olho e olha para ele, irmão. Ele, sim, Senhor, ele abriu o olho, mas se ele sair de lá e der a mão aqui do lado, onde eu estou, eu vou falar. A pessoa saiu de lá, irmão, deu a mão do lado. Deixa eu ficar aqui. Não sei por que eu vou ficar aqui.
Ele, sim, Senhor. Você sabe que ele disse, rapaz, aí, quando ele ia perguntar a Deus outra coisa, veio uma pessoa lá e fez assim, ó, Deus está mandando orar por você. Ele aí dentro dele, sabia que não era eu, sabia que não era eu. Querido, a pessoa saiu de lá, Deus falando com ele, nada de fazer, Deus mandando ele, nada de fazer. Depois que viu uma pessoa de lá, que Deus fala, saiu, diz assim, eu vou orar por você. Ele dentro dele diz assim, eu sabia que não era para eu ir, se eu fosse. Não, irmão, é porque na realidade ele estava ouvindo, sabia que era Deus, mas estava preocupado que iam pensar e ia falar dele. Fique preocupado que Deus pense e ache em você quando Ele manda você fazer, quando você manda você ser para Ele. Aprenda isso. Não é o que as pessoas pensem, não, irmão. Mas, pastor, você vai botar a cara a tapa mesmo. Porque é sua cara que vai ficar a tapa. Ninguém quer fazer isso. Está pensando que é fácil? Vem enfermo, está o quê no braço? Meu braço, ai. O pastor dá 5 tapas no braço da pessoa. E a pessoa volta assim. E se não fizer? Pastor, o senhor espancou a pessoa, chama SAMU, o braço agora entortou. Quem bota a cara a bater? Por isso que ele vem. Jesus vem porque eu estou acreditando nele. Não é que estou fazendo porque eu quero fazer, porque ele mandou fazer. Saiba, quando você vai fazer, quem bota a sua cara a bater é você, não é ninguém não. E é por isso que na hora de honrar, Deus honra você que botou a cara a bater. Não é quem diz, não, que eu penso, que eu acho, eu não interpreto assim, eu não concordo com isso, é problema seu. E nunca aceite crítica. De quem não faz nada, criticar o que você faz. Está pior do que você. Que você está fazendo, a pessoa está lhe criticando, está pior do que você que não faz nada e critica você. Você já observou? Os crentes da internet. Quem mais critica a igreja não faz nada pela igreja. Quem mais critica sobre a obra de Deus não faz nada pela obra de Deus. Quem mais censura Deus e a sua palavra é que não prega a palavra na rua e não faz nada por Deus. Outro dia chegou uma irmã aqui atacada. Atacada no bom sentido. Com um pastor de uma igreja grande. O rapaz foi fazer um serviço na casa dela. Aí disse, eu acho isso, eu acho aquilo. Um desviado na casa dela, fazendo um serviço na casa dela. E a irmã estava chateada porque o rapaz falou de um pastor de uma igreja grande. Quando eu vi aquilo tudo, eu digo, rapaz, quem é essa pessoa que falou você? Não, está desviado e você está dando ouvido a essa pessoa. É essa pessoa que se dá ouvido. E a irmã estava aparecendo um siri na lata, irmão. Eu digo, meu Deus. Eu disse a ela assim, se esse pastor desistisse porque foi preso, caluniado, em rede de televisão, a família perseguida, passando em rede nacional até mundial, ele não seria quem ele é hoje, porque ele desistiu. Jesus, se hoje, há 2000 anos atrás, a gente está fazendo isso aqui, porque Jesus não desistiu. Toda vez que você desistir do que Deus te chamou, te escolheu, você pode dar 1000 desculpas, irmão. Estou sofrendo, estou passando por isso. Um dia o irmão viu, pastor, estou passando por isso. Eu digo, vou passar minha guerra para você e vou pegar a sua, que você vai ver o que é guerra. Acordar de madrugada sem saber quem está lhe chamando. Levanta para a guerra. A mulher está roncando e eu estou lá, na guerra. Vai orar para o fulano, vai orar para o ciclano, você quer ir? Vai, irmão, vai. Fique pensando que você lutar, ser crente é só ser crente. Aleluia, Jesus, aleluia. Pastor, só é orar, jejuar e dar dízimo. Tem gente que nem ora, nem jejua, nem dá dízimo, nem é fiel em nada. Mas eu estou na frente, todo mundo mas você pode fazer muito mais para Deus. Por isso, se você ler a Bíblia, todos que não desistiram estão lá, aonde eles chegaram. Toda a promessa que Deus fez daqueles que não olharam para trás e seguiram o Mestre e obedeceram, viram que valeu a pena servir a Deus até o fim. O problema é que muitos desistem. E é um bocado de gente achando um bocado de coisa, irmão. Crente é azarado, crente não acha nada, crente obedece a palavra. Não, porque fique atrás dos outros, não siga você. Irmão, quando eu aprendi isso,
Parar de dar ouvido aos outros e ouvir a palavra de Deus. Não queria nem saber, irmão. Ouvia 2, 3 criticando, não querendo fazer, eu ia lá e fazia. E, porque eu ia, aprenda isso. E a gente encerra agora. Quando você vai, você foi com uma pessoa visitar outra, ou com um grupo. Você está jejuando, orando, vai para o evangelismo. Não tem ninguém com unção de milagre, mas está precisando de Jesus fazer um milagre. Se você é ousado, você vai ser ousado. Deixa que eu boto a mão. Vou orar, em nome de Jesus. Aí está Deus de lá olhando assim, ó. Tem 5, ninguém se ousou, mas ele ousou em confiar em mim, não. Ei, ninguém vai ser envergonhado para confiar em mim. Cura ele, liberta ele. E aí você começa a gerar uma fé em você. Rapaz, funciona mesmo. Para quem vai, para quem fica, não funciona nada. Para quem não faz nada, não funciona nada. Tem crítica. Mas não aceite, amor. Siga fazendo o que Deus te chamou. Siga o que Deus tem com você. Perseverar até o fim, receberá de Deus a coroa de ouro. Amém? O levita aqui em cima, em nome de Jesus. Você pode...